Ela sente medo de ficar sozinha, medo de não ser cuidada, medo de não sobreviver, medo de não sobreviver emocionalmente, né, sem o outro. E para lidar com isso, para lidar com essa dor, ela cria uma máscara. Porque na vida adulta, a ferida do abandono, ela aparece principalmente nos relacionamentos. Então, quando eu desenvolvo nessa máscara do dependente, A gente inconscientemente, justamente por ter esse medo do abandono, a gente provoca nas relações que ou as pessoas realmente nos abandonem para comprovar essa nossa sensação, ou a gente se afasta pelo medo de ser abandonado. Olá, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Eu, Cintia Almeida, estou aqui com minhas amigas e parceiras Alexandra Fogatti e Alessandra Schinemann, e hoje a gente vai continuar com aquela série que a gente começou semana passada, sobre o livro que a gente trouxe, né, no vídeo anterior, sobre as 5 feridas emocionais. Mas antes, queria pedir para vocês ali curtirem o canal, acionarem o sininho, porque assim vocês não percam, não vão perder essa série de 5 vídeos aqui, a gente falando sobre essas feridas emocionais que muitas vezes a gente acaba até se confundindo com elas. E hoje a gente vai tratar da segunda ferida desse livro, que é o abandono. O vídeo passado a gente já comentou sobre a rejeição e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abandono para ver se vocês têm essa percepção em qual dessas feridas que você se encaixa melhor para começar a aprender a se conhecer a não se culpar tanto por isso. Você vai ver aqui com a gente como é comum, muito mais comum do que a gente imagina, essas feridas que aparecem, né, no nosso dia a dia. Para começar, eu queria começar com uma pergunta. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando num relacionamento? Já teve aquela sensação de que precisa do outro para se sentir inteiro, seguro, amado? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa dor, que é a ferida do abandono, como eu já tinha comentado. E segundo a Lise Bourbeau, que é autora desse livro, essa ferida ela nasce quando, ainda muito pequenos, sentimos que não fomos sustentados emocionalmente. A ferida do abandono não é sobre alguém ter ido embora fisicamente apenas. É sobre a sensação interna de não ter tido esse apoio, essa base, esse acolhimento, de não ter com quem contar, de não se sentir prioridade, mas no sentido de ser amado, não de precisar que alguém fique ali todo em cima de você, né? E muitas vezes essa dor, ela vai crescendo ali no silêncio, e esse silêncio faz com que essa dor se transforme em medo, numa carência, numa dependência emocional muito grande. E a pessoa nem percebe que está tentando o tempo todo evitar ser abandonada de novo. Para entendermos melhor essa ferida, como ela funciona, como ela se forma e como ela atua na nossa vida, a gente vai ouvir um pouquinho agora o que a Chan vai trazer para a gente. Chan? Então, a ferida do abandono, né, segundo a autora do livro, ela costuma se formar entre o primeiro e o terceiro ano de vida, principalmente na relação com o genitor do sexo oposto. Então, a criança sente que ela não tem uma sustentação emocional. Ela sente medo de ficar sozinha, medo de não ser cuidada, medo de não sobreviver, medo de não sobreviver emocionalmente, né, sem o outro. E para lidar com isso, para lidar com essa dor, ela cria uma máscara. Aí, semana passada, a gente está fazendo a série, né, das feridas emocionais e nós falamos sobre a rejeição. E nós falamos sobre as máscaras que são criadas, né, segundo as feridas emocionais que ela traz, né? Então, se você não viu ainda, dá uma corridinha lá, dá uma olhada, tá? Lidar com essa dor, então, a criança cria essas máscaras, a máscara do dependente. E aí o dependente, ele não acredita que ele consegue sozinho, né? A própria palavra já fala, dependente. Ele precisa do outro para se sentir seguro, amado, validado. E na infância, quando a dor do abandono foi acionada, né, a máscara é uma estratégia, é uma tentativa de sobreviver emocionalmente. Porém, na vida adulta, ela pode gerar, né, algumas relações de apego, e apego excessivo, inclusive. Pode acionar submissão, pode acionar medo de perdas, dificuldade de colocar limites, desejo de ser protegida, amparada, apoiada. E, no fundo, né, a pessoa com a ferida do abandono, ela não quer depender, né? Ela só não aprendeu ainda a se sustentar emocionalmente. Esse é o caminho do aprendizado.
E essa ferida, ela não fica só no emocional, ela se manifesta no corpo, na energia e nos relacionamentos. E agora é sobre isso que a Alessandra vai falar. É, exatamente, né, gente? Porque na vida adulta, a ferida do abandono, ela aparece principalmente nos relacionamentos. Então, quando eu desenvolvo, né, essa máscara do dependente, como a Chan tá falando, essa pessoa ela acaba tendo facilidade de atrair relacionamentos tóxicos, né, relacionamentos abusivos, porque ela é dependente, né? Ela tem esse apego excessivo. Então, são pessoas que têm muito medo de ficar sozinha, né? Que se doam demais, que se adaptam demais, que esquecem de si, né, para poder manter o outro por perto, né? E muitas vezes elas confundem o amor com a dependência, confundem a presença com segurança. Então, elas podem sentir ansiedade quando o outro se afasta, quando o outro demora a responder, quando o outro muda de comportamento. Então, são pessoas que normalmente têm a autoestima muito baixa, né? Elas não se bancam, vamos dizer assim, né? Elas não bancam, não se sustentam sozinhas, elas dependem do outro para sustentá-la emocionalmente. Né? E aí, né, né, lembra que a gente sempre fala sobre frequência? Né? Se eu estou vibrando nessa frequência, o que que eu vou atrair? Eu vou atrair justamente um relacionamento tóxico de uma pessoa que é o abusador, vamos dizer assim, né? Aquele que justamente quer ter alguém para poder dominar, né? Então, só um pouquinho. Isso ativa uma dor antiga que não é de agora. Tá. E aí, nesse relacionamento, a pessoa, isso ativa na pessoa uma dor antiga, que não é de agora, é lá da criança interior, né? Lá da criança anterior. Então, energeticamente, essa ferida, ela está muito ligada ao chakra cardíaco e ao chakra plexo solar, que é aqui na região do estômago, né? Trazendo sensações de vazio, de angústia e de insegurança. Então, pega muito aqui aquela sensação, né? O medo pega muito no estômago, né? E tudo isso que vem com o medo, essa insegurança, esse vazio, essa dependência do outro, né? E o corpo, ele pode somatizar essa dor através do cansaço emocional. A pessoa fica numa tristeza profunda, ela tem uma sensação de solidão constante, mesmo estando acompanhada. Então, isso até é bem interessante de dizer, porque não necessariamente lá quando ela era criança, ela realmente foi de fato abandonada, né? Vamos dizer assim, os pais abandonaram e ela ficou sozinha. Não. Às vezes ela simplesmente não teve uma emoção correspondida. Né? E aí ela desenvolveu foi a forma com que ela lidou, né? Ela se sentiu abandonada, então não necessariamente ela foi de fato abandonada. Então pode ter duas coisas, né? Pode ter realmente o abandono efetivamente, como pode ter só a sensação de abandono. E aí isso vai realmente depender muito de como a pessoa é, de como essa alma, né, quais são as experiências que essa alma veio viver, veio experienciar nesse corpo, conforme a gente falou lá no início do vídeo anterior, quando a gente falou sobre a rejeição. Tá? Mas o importante da gente dizer é que isso não é uma sentença, né? Isso é algo que a gente pode trazer para a consciência, né? É um convite à consciência. Então, quando essa dor é reconhecida, o processo de cura ele pode começar. Né? Então a gente não quer trazer aqui só, né, os problemas, né, as dores que causam. A gente quer também instigar vocês e tentar trazer também talvez um caminho ali para a cura, né? E é isso que a Cíntia vai falar agora. E antes de falar sobre, né, esse caminho, essas sugestões que a gente vai trazer para vocês, eu acho importante trazer também que, às vezes, a gente inconscientemente, justamente por ter esse medo do abandono, a gente provoca nas relações que ou as pessoas realmente nos abandonem para comprovar essa nossa sensação, ou a Uhum, gente se afasta pelo medo de ser abandonado. Então, a gente provoca essas situações e inconscientemente a gente está confirmando essa sensação, que não é real, muitas vezes. É só uma exatamente. sensação, né? Às vezes são experiências da vida que a pessoa não agiu como você gostaria, ou imaginou, ou esperou que ela agisse, mas não necessariamente que foi realmente um abandono. E a gente, sem ter essa consciência, a gente
inconscientemente, através de frequência mesmo, a gente acaba provocando situações que nos confirmam. Olha lá, tá vendo? Me abandonou de novo. Olha lá, tá vendo? Olha como foi abandonada mesmo. Eu estava certa. Então a gente queria trazer um pouquinho esse lado para ter essa percepção também, né? De quando a gente tem essa consciência, não, mas espera aí, eu esperava uma coisa que talvez ele não possa me dar, ela não possa me dar, mas isso não significa que seja um abandono, né? Ter essas percepções que são sutis, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, que daí a gente começa a ficar mais alinhado com aquilo que a gente veio realmente experienciar aqui, aprender, a evoluir, né, como Perfeito. espíritos que somos. E agora trazendo né, as sugestões que a gente comentou com vocês, que segundo a Alice Borbot, a cura da ferida do abandono, ela começa com um reconhecimento, como eu trouxe ainda há pouco, né? Enquanto eu acredito que é preciso do outro para eu existir, eu continuo alimentando essa ferida. É como se eu desse ali comida todo dia para ela e ela vai crescendo. Curar o abandono é aprender pouco a pouco a não me abandonar, a olhar primeiro para mim, né? Não pensando de uma forma egoísta, não, mas é olhar para si mesmo e se complementar, sem precisar que o outro faça por você. Aprendendo, como fazendo isso? Aprendendo a sustentar minhas emoções, as minhas escolhas, até mesmo as minhas dores e as minhas necessidades. É entender que o outro pode caminhar ao meu lado, mas ele não pode ser a base da minha existência. Não pode ser aquela muleta que eu uso para existir. Hum. Eu preciso me garantir como pessoa, né? E daí, quando eu começo a desenvolver essa autonomia emocional, o medo da perda, ele diminui, porque a gente aprende que a gente consegue se completar. Essa dependência do outro, ela começa a ficar menor. E a gente usa o outro no sentido de ter o outro como um companheiro, um complemento, né? Não como uma base para existir. Eu só estou bem se o outro estiver ali comigo. E a criança interior que a gente tem dentro da gente, ela começa a se sentir mais segura, mais amada, mais acolhida. E aí o relacionamento deixa de ser um lugar de dependência e passa a ser um espaço de troca, de presença e de um amor realmente consciente, né, Chan? E aí você reconhecendo, né, a ferida do abandono em você, a questão não é se culpar, é se acolher, né? Ela está querendo contar algo para você, né? Então toda ferida reconhecida, ela perde o poder de nos controlar. Então você para de dar poder ao outro, né, de sentir a dor para poder olhar e se curar, né? Então quando eu aprendo a ficar comigo, o medo de ficar só se transforma em força. A ler com você. E é importante, né? A gente sempre fala algumas frases, né, que a gente conhece, tipo, metade da laranja, né? A minha alma gêmea, a minha outra parte, a minha cara metade. A gente tem que entender que não são duas metades que formam um, né? Não, são duas pessoas. Um relacionamento saudável, ele é feito de duas pessoas inteiras, né? E não de dois pela metade, capengo, né? Um querendo que o outro complete, né, a si, né, um querendo que o outro complete, né, e vice-versa, né, que o outro supra as suas necessidades, né, então, como a Cintia trouxe, a gente precisa, em primeiro lugar, não nos abandonar, então, nós precisamos nos suprir emocionalmente, né, nós precisamos ter esse relacionamento saudável conosco mesmo, em primeiro lugar, para daí termos um relacionamento saudável com o outro, né? Então é isso aí, gente. Se esse vídeo tocou você, então reflita. Em quais momentos da sua vida você sente medo de ser deixado? Então, por favor, curta, compartilha, escreva nos comentários. A sua história ela pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Então, nós contamos com vocês. Muito obrigada pela audiência. Compartilhem esse vídeo e nós nos encontramos na próxima semana com a próxima ferida. Tá ok? Obrigada, obrigada, meninas. Tchau. Obrigada a vocês, obrigada, pessoal. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau.